Eu não alcancei minha meta de leitura, mas tudo bem. Oi, eu sou a Bea do Clubinho e aqui no lado B de hoje eu vou te falar sobre todos os livros que eu li em 2024. Vem comigo! Todo ano eu estabeleço uma meta de leitura lá no meu Scooby com alguns livros que eu quero ler e deixo sempre uma numeração em aberto para preencher com livros que eu vou encontrando pelo meio do caminho. Para 2024, eu tinha decidido que eu ia ler no mínimo 2 livros por mês. Isso significaria 24 livros no final do ano. Eu não alcancei essa meta, mas tá tudo bem, porque eu retomei um hábito que estava meio morno depois de 2023. Eu li 15 livros de 24 e ultrapassei a minha meta normal, que era 12. Então eu fiquei muito feliz com esse saldo. Eu já contei alguns dos livros que eu li lá no vídeo de tudo que eu li em setembro e outubro, que se você ainda não viu, ele vai estar em algum lugar aqui dessa tela para você ir lá assistir depois. Mas hoje eu trouxe todos. A gente vai comentar sobre todos e eu tenho dicas muito legais, fica por aqui. No começo do ano, eu decidi que mais do que ler um livro que eu nunca tinha lido, eu ia ler um livro que era para eu ter lido, há muitos anos, mas eu sempre enrolei, nunca senti muita vontade e acho que fiz isso no tempo certo. Eu tô falando de Percy Jackson, o livro O Ladrão de Raios, que é o primeiro da saga, né? Eu simplesmente amei a leitura. Apesar de ser juvenil, né? E antes eu ficava pensando, nossa, acho que eu tô lendo muito fora do time, né? Eu devia ter lido quando eu era, de fato, adolescente, pré-adolescente. Mas não, porque eu amei, eu li bem a tempo de ver a série, então quando eu fui assistir a série, eu pude curtir ainda mais uma adaptação bem feita, né? E foi super divertido. Ainda não continuei na saga, porque eu peguei um rancinho de ler continuações muito imediatas, mas tá na minha meta desse ano ler O Mar de Monstros e aos pouquinhos eu vou concluir essa saga. Minha segunda leitura do ano foi uma leitura coletiva do Clube do Lido, que, se você não sabe, é o clube de leitura do Clubinho. Lá cada um leva o livro que tá lendo, mas como vários de nós queríamos ler Carrie Seuss está de volta, combinamos uma leitura coletiva e foi muito divertido. Assim, eu sou muito suspeita pra falar de Taylor Jenkins Reid, né, gente? Todo mundo sabe que eu sou obcecada por ela. É a minha autora favorita, assim, do momento. E, de fato, foi uma leitura muito divertida. A Carrie é uma personagem incrível, super bem construída. A questão do etarismo, do universo de tênis. Perfeito. Perfeito. Não vou me demorar muito nos enredos de cada um, principalmente desses mais conhecidos, né? Acho que eu vou detalhar mais quando for um livro não tão conhecido assim, que eu acho que vale a pena ficar a dica pra vocês. Não que esses outros não façam, né? Enfim, vocês me entenderam. Vamos continuar. Esse ano eu tive algumas obsessões literárias e elas aconteceram de tempos em tempos. A primeira foi Cleópatra e Frankenstein. Gente, esse livro alugou um triplex na minha cabeça até hoje. Ele foi um dos meus favoritos do ano passado. Ele entrou, na verdade, na minha lista de favoritos da vida. Cleo é uma mulher jovem que conhece Frank, que é um pouco mais velho do que ela. E eles estão ao mesmo tempo que parece que eles estão em momentos diferentes da vida, eles também estão em momentos muito semelhantes, com aquela sensação de estar perdido, de estar precisando ressignificar alguma coisa. Eles se conhecem exatamente nesse contexto, numa noite de ano novo, e aí, 6 meses depois, eles estão casados. Não é uma relação fácil, também não é uma relação impossível, mas eles vão passar a compreender e a ressignificar muitas coisas da vida deles, tanto individualmente quanto a dois, e a gente vai acompanhando todos esses surtos com mais 1 milhão de outros personagens, que eu acho que talvez seja a característica mais difícil do livro. É um livro com muitos personagens, e todos eles têm camadas muito complexas, e também são personagens muito reais, são personagens muito crus, e eu acho que isso aproxima muito a gente, e nessa necessidade de tentar compreender cada um deles, a gente pode ficar meio perdido assim na leitura, mas não é nada que confunda a sua cabeça e não é nada que vai deixar a leitura mais difícil ou impossível. Pelo contrário, pra mim enriquece ainda mais. Eu sou apaixonada por esse livro e por mim todo mundo lia ele, mas eu também preciso dizer que ele aborda alguns tópicos sensíveis, como alcoolismo, tentativa de suicídio e várias outras coisas que é preciso ter um pouquinho de atenção e ir com calma. Mas assim, vai com calma, mas não deixa de ler, porque eu tenho certeza que vale muito a pena. Esse ano eu acabei também conhecendo outros livros que não estavam tão hypados, e isso me fez, de fato, chegar em descobertas incríveis. Mary Jane é um desses livros.
Ele acompanha a história de uma menina de 14 anos que vem de uma família conservadora e entra em contato com um universo completamente diferente quando ela vai trabalhar como babá para casa de uma família que seria considerada meio hippie. E aí, esse patrão dela, ele é, na verdade, um psiquiatra muito renomado que cuida de estrelas. E um de seus pacientes é uma estrela do rock, viciada. É um homem, né? Ele é casado e a sua esposa é apresentadora de programa. Então, tipo assim, ela é muito famosa também. E todo esse universo é completamente novo pra Mary Jane. E é muito gostoso ver as descobertas a partir do ponto de vista dessa menina de 14 anos. Ela tem uma inocência que é incrível. E a escrita leva você mesmo a enxergar o mundo com esse olhar dela, sabe? De quem tá vendo muitas coisas pela primeira vez, de que tem muitos questionamentos, que tem medo de falar em voz alta e encontra um lugar seguro pra fazê-los. Sensacional. A escrita é maravilhosa. Gente, sério, vale muito a pena. Também foi um dos meus favoritos do ano. E eu panfletei ele pra todo mundo. E a melhor notícia que eu podia te dar é que ele tá disponível de graça no Prime Reading. Então, se você paga a Prime, né? O Amazon Prime, Prime Video, você tem direito a ler esse livro de graça. Por favor, só faça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou encantada pela Mary Jane. E tem um plus, que assim, esse livro foi feito sob medida pra conquistar nós, fãs de Daisy Jones and the Six e Quase Famosos. Porque, como eu falei, o cara é uma estrela do rock e a gente tá ali ambientado nos anos 70. Então tem várias referências musicais perfeitas. Inclusive, teve um momento que eu achei que eles iam mencionar a qualquer hora Daisy Jones and the Six, porque pra mim essa banda existiu, né, gente? Outro livro nessa leva que eu conheci na mesma época de Mary Jane foi Nora Sai do Roteiro, que é uma leitura super levinha, super gostosa. Um casal, meio Uma Ideia de Você. A gente tem esse ator de Hollywood e Nora, que é uma mãe de 2 filhos, recém-divorciada e roteirista. Só que ela tá acostumada a escrever filmes de romance para o canal da TV, como se fosse aqueles filmes de Natal do Hallmark, sabe? E aí, um belo dia, depois do seu divórcio, ela decide escrever uma história sobre o casamento dela e sobre a separação. Essa história ganha o mundo, conquista Hollywood e vai ganhar uma adaptação. E o Léo Vance vai interpretar o ex-marido da Nora. Nisso, eles vão gravar lá na casa dela e tal, e é quando ela começa a se aproximar dele. Ele conquista os filhos dela, aos poucos vai conquistando ela e toda a cidade. Só que não é uma relação tão fácil de levar, porque ela também tem todas as inseguranças dela. Ele é uma pessoa famosa, tá acostumado com outro ritmo de vida, com outro padrão de vida. Então, eles têm essas dificuldades. E eu acho que é um livro que sabe conduzir muito bem a história. Obviamente, em alguns momentos eu fiquei pensando que parte do plot, parte das complicações desse relacionamento estavam indo para um lado muito mais juvenil do que o esperado para uma mãe e um ator que não é tão novinho assim, né? Mas assim, eu fiquei super envolvida com a história, comprei o barulho deles e tava lá torcendo pelo casal. Meu Deus do céu, e tem aí cena de premiação, toda essa ambientação de Hollywood, várias referências, incrível. Se você gosta de cinema, principalmente, você vai amar muito mais essa leitura. Foi exatamente o que me conquistou. Nessa coisa de procurar livros inspirados ou parecidos com as histórias da Taylor Jenkins Reid, eu cheguei num livro chamado O Último Dia de Dava Shastri. A premissa parece muito com a de Evelyn Hugo e foi exatamente isso que me fez querer ler esse livro. No final das contas, não é tão parecido assim, mas eu ia dizer que é igualmente bom, mas seria muita pretensão minha, porque Evelyn Hugo é maravilhoso, perfeito, impecável, né? Mas Dava Shastri não é ruim. A gente tem essa filantropa super famosa, bilionária e tal, que descobre uma doença e quer se precaver. Niki, ela quer se precaver, ela decide meio que reunir toda a família, se isolar numa ilha. E nesse meio tempo em que ela sabe que tá morrendo, então provavelmente ela não passa desse encontro, ela decide meio que aproveitar que eles estão isolados pra já emitir uma nota de falecimento e saber o que as pessoas iriam falar sobre ela depois que ela não estivesse mais aqui. Então ela faz isso esperando pra ver quais vão ser as manchetes, as matérias, quem essas pessoas vão entrevistar e o que essas pessoas vão falar. O problema é que ela não contava que nessa ilha em que, na teoria e nos planos dela, todo mundo ia estar sem celular e sem televisão, completamente alheios ao que estava acontecendo lá fora da ilha, não aconteceu conforme planejado. Então os filhos descobrem que saiu essa nota em que ela tá morrendo. Ela ainda não tinha contado pra eles que ela tava doente. E aí vira um buruçu,
porque eles ficam tentando entender o que tá acontecendo. E nisso ela vai revisitar todo o seu passado e contar a história dela por uma nova ótica. Os filhos vão descobrir uma nova mulher. A enteada vai descobrir uma nova sogra. E ela mesma vai se redescobrir uma nova pessoa conforme ela vai lembrando de tudo que aconteceu na vida dela. E também do que é que as pessoas estão puxando pra lembrar da vida dela. E quais, enfim, as memórias, as histórias que estão sendo contadas depois que ela morreu. É o tipo de coisa que você certamente poderia, enquanto tá lendo, pensar que poderia fazer, sabe? Acho que é uma curiosidade genuína você querer saber o que é que as pessoas falariam de você quando você não estivesse mais aqui. Mas também é meio bizarra a forma como ela faz tudo. No final das contas, é uma leitura que eu te digo que vale a pena. E essa vai ser uma frase recorrente nesse vídeo, porque eu sinto que eu não li nada ruim no ano passado. Então eu fico querendo indicar tudo que eu li. Vai anotando, hein? Vai anotando. Mas eu também não li só coisas perfeitas e maravilhosas, né? Porque eu li A Hipótese do Amor. Não, eu não tenho nenhum problema com a Ellie Hazelwood, não tenho nenhum problema com Adam Driver. Talvez eu tenha um pouco, mas não é esse o tópico. A verdade é que esse livro me causou um pouco de vergonha alheia. Mas, no final das contas, ele também serve um clichê muito gostosinho, que no final das contas, pra mim, é o que vale, sabe? É tipo, o quanto que a história de amor me fez suspirar e ficar, ai, como eles são fofinhos. E isso acontece com A Hipótese do Amor. Mas, em vários momentos, eu tive crises de vergonha alheia. E eu ainda não li outro livro da Ellie, e todo mundo fala que basicamente todos são como se fosse uma cópia de A Hipótese do Amor, né? Então também não tenho muita vontade de avançar na leitura dela. Mas que bom que eu comecei pelo primeiro e que, no final das contas, eu gostei. Não sei se eu indico, assim, pra todo mundo, mas não foi ruim. Ponto. Mas se tem um que eu indico, que eu digo que foi maravilhoso, é Em Outra Vida Talvez, sim, da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro não conseguiu desbancar Amores Verdadeiros pra mim, mas assim, foi por muito pouco. Foi por muito pouco, porque é maravilhoso. E é uma dinâmica de leitura muito diferente. Porque a gente tem dois pontos... Não é nem... Eu ia dizer dois pontos de vista, mas não são dois pontos de vista. A gente tem duas linhas do tempo. É basicamente isso. Por exemplo, a protagonista está num bar. E aí, nesse ponto, ela tem duas opções. Ficar no bar acompanhada ou ir embora pra casa. A partir desse ponto no livro, a gente vai saber o que aconteceu na vida dela a partir desses dois momentos. Então, a gente tem uma linha do tempo em que ela ficou no bar acompanhada e a gente tem uma linha do tempo em que ela foi embora pra casa. E aí, os capítulos começam a se alternar. Um capítulo pra ela ter ficado no bar, aí o capítulo seguinte ela foi pra casa, e aí no capítulo que volta é também consequências dessa ficada no bar, enfim. Gente, maravilhoso. Parece que você tá lendo dois livros ao mesmo tempo, e em vários momentos eu ficava me perguntando o que é que ia acontecer de similar entre as histórias. Ou, sei lá, tipo, ela descobria uma coisa X numa linha do tempo, que provavelmente ia acontecer também na outra linha do tempo, porque, sei lá, já tava rolando lá quando a gente tava só com uma história antes do ponto que dividiu as duas linhas. E aí eu ficava me perguntando, tipo, nossa, se ela descobriu de tal jeito na linha A, como será que ela vai descobrir na linha B? E, meu Deus, qual vai ser a relação de fulano, ciclano, sabe? Incrível. Você fica se envolvendo nas duas histórias. Eu demorei uns 3 capítulos pra me situar e depois eu entendi a dinâmica, que era alternando, e não me confundi mais. Eu sei que tem gente que vai se confundir, porque os capítulos também não tem nome nem número, você só vai lendo. Mas vale sua atenção. Vale sua atenção, coloca um post-it, não sei o quê, mas se joga, porque assim, a leitura é muito boa. Como pode essa mulher ser tão talentosa, hein? Meu Deus do céu. E aí a gente chega aqui nos livros que eu li nesse período de setembro a outubro. Eu não vou me detalhar muito neles, vou só mencionar, vocês já sabem, que foi Prazos de Validade, Depois daquele Verão, A Estranha Sally Diamond, Os 5 Sobreviventes. Eu também li nesse meio tempo Os Sonhadores, só que eu não lembro se eu falei de Os Sonhadores aqui no outro vídeo. Então eu vou deixar rapidinho aqui, que é basicamente uma história que pega uma premissa vibes DLC, sabe? É uma mistura de DLC com, sei lá, iCarly. Basicamente, a gente tem um programa de televisão com 4 protagonistas, 5 protagonistas, não lembro exatamente, que tava correndo tudo bem, era um sucesso, e aí, em dado momento, tudo deu errado. Na exibição ao vivo de um episódio, as coisas desandam muito, e aí vai cada um pro seu lado.
Nisso, com essa volta de várias séries, reunions e coisas do tipo, esse elenco decide se reencontrar. Quando eles se reencontram, vai ter muita nostalgia, mas também tem muita mágoa e ressentimento envolvido. E também tem aquele toquinho de romance, né? Então, a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu. Então, os capítulos alternam entre passado e presente, pra gente entender o que foi que aconteceu, que deu tão errado. E também a gente vai vendo o que aconteceu na vida de cada um. Enfim, não é também, assim como A Hipótese do Amor, não é o melhor livro que eu li, né? Inclusive tá na lista de um dos que eu menos gostei, digamos assim, mas não é ruim. Então, se você achar por aí e tiver a fim de ler, lê. Provavelmente vai te tirar da ressaca literária ali, eu acho que isso já é um ponto super positivo. Mas, como eu falei, de fato, não chega nem perto do melhor livro que eu li no ano passado. Mas também não é ruim, não. E aí, por fim, pra encerrar o ano, eu tive 2 leituras. Acho que quando eu gravei o vídeo pra vocês do tudo que eu li em setembro e outubro, eu tava lendo Os 8 Vestidos de Ó. Eu terminei ele. Simplesmente maravilhoso. Essa mistura do universo de moda com mistério e romance foi tudo pra mim. E consegui visualizar também os vestidos, foi muito legal. Eu quero muito fazer um vídeo para o Instagram da gente, o @eueclubinho, com os vestidos e tal. E assim, são muitas camadas, super divertidas, impecáveis. A história tem um final meio agridoce. E o plot é meio previsível, assim. Eu confesso que eu já imaginava grande parte dele. Mas no final ainda tem um, assim, à la Evelyn Hugo, pra dar um charminho, sabe? E eu encerrei o ano lendo mais um livro da Carly Fortune, que é a autora de Depois daquele Verão, que foi o meu livro favorito do ano passado. Se chama Este Verão Vai Ser Diferente. Ela tem esse apego com escrever sobre verões no lago e tudo mais. Aqui não é diferente. Mas a história, eu não vou dizer que me agradou mais, porque assim, Depois daquele Verão, o melhor de todos. Mas eu acho que parte das complicações são mais fáceis de levar do que a de Depois daquele Verão. Porque Depois daquele Verão tem uma subtrama de traição. Spoiler, né? Tem uma subtrama de traição que muita gente não gosta. Não me afetou em muita coisa, não. Mas tem muita gente que não gosta. E aí aqui, nesse caso, não acontece isso. A gente tem só esses 2 adultos lidando com uma série de coisas da vida deles. E o protagonista na minha cabeça é o Logan Lerman, gente. Juro. Eu criei uma pasta no Pinterest do Clubinho. É @oiclubinho lá também. Com a aesthetic que eu imagino desse livro. E pra mim, o Félix é o Logan. Sério. E foi isso que me motivou a ler até o final. O Félix é incrível. Juro, ele é muito maravilhoso. E a Lucy também é super divertida. Às vezes ela é meio chatinha, mas ela também tem um toquinho divertido. E a amiga dela, que é a irmã do Félix, é uma das melhores personagens. O livro tem toda uma vibe Anne with an E, porque ele se passa na Ilha do Príncipe Eduardo. Eu não sei se é assim o nome, gente, desculpa, mas enfim. E aí ela é meio ruiva, gosta de tranças, então tem umas refs, tem a Ilha de Green Gables. Assim, é super legal, vai ter referência pra quem gosta. Eu nunca assisti a série, mas peguei algumas referências. E como eu falei a vocês, gente, é o Logan Lerman, então assim, leiam pelo Félix. Se nada te convencer, leia pelo Félix. Essas foram as minhas leituras de 2024. Eu acho que fiz boas escolhas. Já li 2 livros esse ano, mas esse aqui vai ficar pra outro vídeo, que em breve vocês vão ver por aqui pelo canal também. Talvez daqui a uns 15 dias, não sei. Mas é isso. Contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram no ano passado. E eu também quero saber de vocês qual é a meta de leitura pra vocês esse ano. Conta aqui nos comentários e não esquece também de seguir o Clubinho em todas as redes sociais. É @oiclubinho. A gente também tem o nosso blog, blogdoclubinho.com. E eu te espero aqui no próximo lado B. Tchau! Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal também, né?